Caros amigos, bom dia. Caros membros da antiga TFP, Salve Maria. Hoje é dia 4 de junho de 2022, é um domingo, domingo de Pentecostes. E este é o sexto vídeo de introdução aos comentários de notícias que eu pretendo ir fazendo após a apresentação do que seja revolução e contra-revolução. Esta série inicial é feita justamente para apresentar os critérios que usarei para fazer as apreciações a respeito dos fatos. Recapitulando muito brevemente, no último vídeo eu discorri sobre as características essenciais da revolução, como as descreve Dr. Plínio no seu livro. A revolução é universal, ou seja, abarca todos os povos que foram gerados no contexto da civilização ocidental e cristã. Depois, a revolução é una, não são incêndios esparsos, mas é um incêndio em uma floresta e que deve ser considerado como um fenômeno único. Ela é total, porque ela é um incêndio, uma crise na alma humana e, portanto, se desenrola e se expande nos diversos âmbitos de atividade humana, seja artístico, seja econômico, político, filosófico, que seja. E ela é dominante, ou seja, se formos analisar as crises na filosofia ou na arte, aquilo parece meio algo de ininteligível. Mas se nós a observarmos do ponto de vista da revolução e contra-revolução, nós vamos encontrar uma resultante. Essa resultante é o caráter dominante da revolução, e ela é processiva. Ela não se dá apenas numa geração, mas já leva 5 séculos, né? Mais ou menos. Né? Bom, eu vou abordar no vídeo de hoje as atualizações feitas por Dr. Plínio na teoria Revolução e Contra-Revolução e publicadas, né, em 1976 e 1992. O fato que antecedeu a atualização de 1976, o fato principal, é a Revolução conhecida como a Revolução da Sorbonne. Sorbonne era uma universidade de Paris, onde se deu a revolução conhecida pelo slogan "É proibido proibir". Na origem desta revolução estava um conceito filosófico que foi difundido ali por um filósofo chamado Marcuse, que fazia parte da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi a que gerou o neomarxismo, ou seja, pegou o marxismo como sendo uma teoria histórica, de evolução histórica a partir da luta de classes, e ampliou para um âmbito muito maior, cultural. Os seus filósofos principais foram o Max Horkheimer e o Adorno. O Marcuse era um dos filósofos, mas ele é que estava lecionando em Paris e enfim, foi a ideologia lançada com a Revolução da Sorbonne. Para e passo também estava sendo desenvolvida, ou já foi desenvolvida, mas estava sendo difundida mais a teoria da revolução cultural de Gramsci, que é muito mais, não é de ordem filosófica, mas de ordem prática. Como fazer a ideia da revolução do neomarxismo, revolução cultural, progredir no mundo ocidental. Antes de entrar nas citações de Dr. Plínio, de 1976, eu apenas vou mencionar duas noções que são importantes para entendermos tudo. Uma é a noção que está no livro Revolução e Contra-Revolução, das 3 profundidades da revolução, que são a esfera tendencial, depois a esfera sofística das ideias e depois a revolução nos fatos. As duas primeiras
Isso internamente o Dr. Plínio classificava de Revolução A, são as revoluções preparatórias. E a Revolução B é a Revolução dos Fatos, a tomada do poder, a Revolução, a Guerra Civil e modificação das instituições, etc. Não é? Bem, no capítulo, se os senhores têm a Revolução contra a Revolução, um livro em mãos, as profundidades da Revolução estão na parte 1, capítulo 5, de 1 a 3, né? As profundidades da Revolução. Eu não vou me estender aqui porque não há tempo, né? Então, nós temos a Revolução A, preparatória, nas ideias e nas tendências, principalmente nas tendências, depois ideias, né? Modifica o modo de viver e aí faz a adequação das ideias ao modo de viver. Revolução A. Revolução B nos fatos. E aí por exemplo, a revolta de comunistas de 1917. Né? Na atualização de 1976, Dr. Plínio ele introduz da seguinte maneira, dizendo que incontáveis fatos se apresentam suscetíveis de serem alinhados de maneira a sugerir uma hipótese, como a do nascimento de uma quarta revolução. E aí se pergunta, o que deve o contra-revolucionário fazer? Ele deve acentuar a preponderante importância no processo gerador desta quarta revolução, o papel preponderante que cabe às tendências. Esta é a revolução que se vivia naquela época. Já não era mais, no Ocidente, pelo menos, não era a revolução da Rússia. Né? E caberia aos que querem combater a revolução preparar-se, alertar os homens contra essa preponderância das tendências, tendências e ideias que não queriam tanto destruir a sacralidade da ordem cristã antiga, porque não havia mais, né? Isso já ter sido levado de roldão. Mas era uma revolução fundamentalmente subversiva da boa ordem humana, da alma humana. E caberia a esses combatentes, nós, contra-revolucionários, observar, analisar e prever os novos passos do processo para ir opondo-se a ele. Não é? E esta era a suprema forma de revolução tendenciosa que estava se desenvolvendo, como nunca, com os meios como nunca tinham sido postos à disposição dos homens. O desenvolvimento desta guerra psicológica revolucionária teve esse apoio tecnológico. Agora, o interessante também nas observações do Dr. Plínio em 76 é que ele levanta a hipótese de a revolução que estava derrotada, porque não tinha apoio dos povos atrás da cortina de ferro e no Ocidente com a queda, sobretudo, do comunismo que ia se dar depois, mas enfim, isso não estava ainda no horizonte do Dr. Plínio, porque não tinha acontecido, né? Mas ele já lançava a hipótese da revolução tentar uma grande aventura, né? Porque ele via que não estava dando certo, e que os mentores da revolução também achavam. E daí ele notava também uma espécie de quebra na unidade dos mentores da revolução. Ele até internamente dava a esta quebra o nome de frincha. Não é? E ele comenta ainda em 76, na rota do apogeu de seu apogeu, o apogeu da terceira revolução, que é uma revolução B, nos fatos, a revolução evitou com cuidado aventuras totais e inúteis, se bem que ela tivesse poder de fazê-lo, mas era evitável. Por quê? Porque uma aventura total teria muitos riscos. E os mentores da terceira revolução só aceitariam correr esses riscos se lhes parecesse indispensável. Né? E aí ele lança a pergunta: aventura nas próximas etapas da terceira revolução? Ele então diz que o sucesso
dos costumeiros métodos da terceira revolução está comprometido pelo surgimento de circunstâncias psicológicas desfavoráveis. E isto foi tanto no mundo comunista, não havia entusiasmo nenhum da população pelo comunismo, não? O comunismo foi imposto. E no Ocidente pela bobeira, ou seja, perceber que tudo isso era errado, o comunismo não tirar consequências. E ele lança a pergunta final: tais circunstâncias forçarão o comunismo a optar daqui por diante pela aventura? Então, veja, em 76 isso, né, já é, no meu modo de ver, a tentação daquilo que hoje nós estamos presenciando, que é o Great Reset, é a aventura global. Né? Muito bem. Aí passamos para as atualizações feitas por Dr. Plínio em 1992. Em 1989 aconteceu o que? A queda do Muro de Berlim. E em torno, desde antes e até depois, se deu o desmantelamento do mundo comunista. Isso terá sido a ocasião que levou os mentores da Revolução a optarem por uma grande aventura que então começaram a preparar? Parece que sim. Né? Em 1992, o Dr. Plínio publicou um manifesto cujo título é Comunismo e Anticomunismo na orla da última década do milênio, em que ele mostrava que seria incompreensível deixar passar o desmantelamento por total fracasso do comunismo na União Soviética sem que se levasse os mentores do comunismo russo e tudo mais ao tribunal para responder por seus crimes. Mas a revolução, os meios de comunicação não deram nem um pouco ouvidos a isso. Então, aí em 92 o Dr. Plínio fez a última atualização do livro Revolução e Contra-Revolução. E ele diz: poucos percebiam que no auge do comunismo esse carregava em si uma crise que ia crescendo, né, e que ele não conseguia resolver, porque era o fruto inevitável das utopias marxistas. Não deu certo. Né? Eu aqui comento, quer dizer, depois de 70 anos de ditadura, eles não conseguiram conquistar as almas lá dos povos comunistas. O comunismo se transformou num puro aparato administrativo e militar. Né? Bom, para e passo com isso, surgiu, como eu já mencionei acima, nos anos 60, a construção e a propaganda do neomarxismo cultural, feito pela Escola de Frankfurt e pela guerra psicológica revolucionária lançada por Gramsci. Não é? Muito bem. Então, só rememorando, nós tivemos então no processo revolucionário a primeira revolução, que se deu com o Renascimento, com a Revolução Protestante, que a Revolução Protestante foi tipicamente Revolução B, o Renascimento Cultural, Revolução A. Depois a segunda Revolução Francesa, também Revolução B, política, igualdade política. A terceira Revolução, que foi a eliminação da igualdade econômica, também a Revolução B, e agora a quarta Revolução, a Revolução Hippie, que é a Revolução A, ou seja, é nas tendências e nas ideias. Muito bem, agora, vejamos bem, e agora nós estamos diante de uma coisa que é o Great Reset, a nova ordem mundial, que vamos tratar no próximo vídeo, né, que é tipicamente uma aventura, uma coisa de um âmbito enorme, como nunca houve na história da humanidade, uma revolução que
ao mesmo momento, pretende dominar todo mundo, né? Agora, os âmbitos em que essas revoluções se desenvolvem, né, têm lá suas regras, mas é preciso remetê-las sempre para o nível superior, que é a guerra da revolução contra a civilização cristã, revolução e contra-revolução. Não são meras disputas restritas aos âmbitos filosóficos, psicológicos ou luta de poder. Aqui, o que está se dando é a luta contra a civilização cristã, né? Eu vou ficar por aqui, o tempo já vai longe, e me despeço de todos, desejando um ótimo dia, um ótimo resto de fim de semana, e pedindo que hoje, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo nos ilumine e nos dê força para combater a revolução. E pedir a Nossa Senhora, Rainha dos Corações, que nos proteja nesta luta. Até mais.